Último tópico, incluindo aí agora o parágrafo 9º, o 10º, 11º e 12º. Portanto, vamos com esse vídeo finalizar lesão corporal. Artigo 129, pessoal, parágrafo 9º, trata lá da chamada lesão corporal no âmbito doméstico, mais conhecido como violência doméstica. Veja, observaçãozinha, porque discute-se, fala-se muito a respeito disso. Coloca-se como a lesão corporal no âmbito doméstico como se fosse um tipo penal autônomo. Não é um tipo penal autônomo, tá? Na verdade, a lesão corporal no âmbito doméstico, ela nada mais é do que uma lesão dolosa leve qualificada pela violência doméstica. E por que não é um tipo penal autônomo? Não é um tipo penal autônomo porque, se vocês observarem, ela não tem o elemento objetivo do tipo, ela não tem o núcleo do tipo. Ela não começa, por exemplo, como praticar lesão corporal ou ofender a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, enfim. Não há um verbo no seu início, portanto, não estamos diante de tipo penal autônomo, e sim de lesão corporal dolosa leve qualificada pela violência doméstica. E o que diz o 129, parágrafo 9º? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, a pena passa a ser de detenção de 3 meses a 3 anos. Portanto, pena máxima superior a 2 anos, elimina, exclui o crime de menor potencial ofensivo. Não se trata, ainda sendo uma lesão corporal dolosa leve, de crime de menor potencial ofensivo, portanto não se aplica a 9.099 nessa hipótese, ok? Então veja, a Lei 11.340/06, que é a famosa Lei Maria da Penha, ela torna mais rigorosa a punição para o crime de lesão corporal leve, se praticada, tá, nos casos aí de violência doméstica, familiar. Uma vez que nessas situações, nessas hipóteses, e de uma maneira bastante expressiva, tá, o agente, o sujeito ativo, acaba demonstrando uma insensibilidade moral maior, uma falta de estima para com as pessoas do seu âmbito doméstico, familiar ou com quem ela conviva. É a falta de solidariedade entre as pessoas nesses âmbitos aí mencionados. É a falta de apoio mútuo, que é o que o direito civil e o próprio Código Penal busca impor nessas relações que nós vamos analisar agora, tá? Portanto, essa falta de apoio mútuo que deve nutrir, né, para com os parentes e as pessoas com quem o indivíduo convive, é que falta, ou a pessoa se aproveita dessa situação para ofender levemente e de forma dolosa a integridade corporal ou a saúde das pessoas, ok? Daí, então, a justificativa para a elevação da pena máxima, vitando, assim, eliminá-la da menor potencialidade ofensiva. Então, fica claro que a lesão corporal dolosa leve do parágrafo 9º não é crime de menor potencial ofensivo, ok? Então vamos lá, vamos analisar. Se a lesão leve for praticada contra ascendente, descendente ou irmão, portanto, não importa aqui a relação de parentesco, se é legítimo ou ilegítimo. Aliás, isso já veio por terra há muito tempo. Portanto, não importa se estamos diante de um parentesco legítimo ou ilegítimo. E não é exigido, não se exige nessa situação de ascendência, descendência ou entre irmãos, não se exige a coabitação.
bastando a relação de parentesco, ok? Então vejam vocês, se dois irmãos residem em estados diferentes, ou até mesmo em países distintos, um aqui no Brasil, outro lá nos Estados Unidos, ou aqui no estado de São Paulo, outro lá no Pará, tá? Estão distantes, tá? E eles se encontram uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, ou seja, não há entre eles coabitação. Tá? Mas num desses encontros, vem a agredir o outro. Tá? Está presente a condição mencionada no parágrafo 9º, lesão corporal dolosa leve entre irmãos. Portanto, aquele irmão do sexo masculino que agrediu o outro vai responder pelo 129, parágrafo 9º, e não pelo 129, caput do Código Penal. Em relação à ascendência e descendência, fica fácil, né? Os descendentes são aqueles que descendem, portanto, vem numa decrescente, enquanto o ascendente, eles sobem, eles vão numa ascendência. Portanto, fica fácil aí a relação entre filho, pai, avô, entre neto, bisneto e assim sucessivamente. Também menciona lá o legislador que além da ascendência, descendência, irmão, também o cônjuge ou companheiro, entendam, o cônjuge, companheiro ou companheira, tá? Então veja, ainda que não casados, porque o legislador menciona cônjuge, ele está se referindo àqueles civilmente casados. Quando ele menciona companheiros ou companheiras, são aquelas pessoas que convivem em união estável, portanto, os não casados. Ainda assim, impõe-se a lesão leve do parágrafo 9º com pena máxima de até 3 anos, tá? Portanto, veja, de 3 meses a 3 anos. Nessa situação de cônjuge ou companheiro, portanto, podem ser casados ou não casados em união estável, pode ser inclusive separados de fato ou judicialmente, desde que a lesão seja em decorrência desse vínculo que existiu anteriormente, ok? Então essas são as situações: ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido. Portanto, agora, com quem conviva ou tenha convivido, estamos diante de uma situação de convivência em comum, com familiares ou outras pessoas não vinculadas à família. Portanto, basta a relação de convivência atual ou passada para caracterizar a lesão leve dolosa do parágrafo 9º. Então veja, aquelas pessoas que estão convivendo numa república de estudantes, onde um agride o outro, impõe-se o parágrafo 9º do Código Penal. Tá? A empregada doméstica, que fica todos os dias, de segunda a sexta, lá trabalhando na sua casa, é uma relação de convivência, ainda que não haja nenhuma relação de parentesco entre essas pessoas. Portanto, se agredir a empregada doméstica ou se agredir uma pessoa com quem você está convivendo numa república ou em qualquer outro ambiente, há o parágrafo 9º aí inserido. Veja que o parágrafo 9º ele é bem amplo, tá? Ele atinge uma quantidade grande aí de pessoas. Quando a gente fala de violência doméstica, dá a impressão que é só entre marido e mulher, quando na verdade não. Ele se estende a outras relações aí presentes, porque a finalidade é exatamente aquela, tá? De solidariedade que eu mencionei lá no início. Também haverá a imposição da lesão corporal do parágrafo 9º, se o indivíduo comete a lesão prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Veja que agora o legislador vai lá e coloca prevalecendo-se o agente, tá? Portanto, ele prevalece da relação doméstica, ele prevalece da relação de coabitação ou de hospitalidade para praticar a lesão corporal. O agente se vale dessa vantagem que ele tem na relação doméstica. Então, ele prevalece, ele se utiliza dessa vantagem que ele tem nesta relação doméstica ou de coabitação ou de hospitalidade, tá? Em relação que ele tem, é óbvio, em relação à vítima.
Então veja, agora é aquela hipótese, por exemplo, da babá que agride uma criança. É óbvio se não estiver diante da situação de tortura, tá? Aí nós temos uma lei específica para isso. Mas a babá, pessoa imputável, maior, com ação consciente, ela acaba se prevalecendo, ela acaba se valendo desta vantagem que ela tem na relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade em relação à criança que ela cuida e vem a agredi-la. Estamos também diante do parágrafo 9º. Veja que agora nessa última hipótese, prevalecendo-se aí o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, é necessário fazer aí uma interpretação restritiva dessa hipótese, tá? Prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Porque são elementos inseridos aí no parágrafo 9º, na sua parte final, extremamente abertos, tá? Se você não realizar uma interpretação restritiva, ele acaba alcançando uma quantidade infinita de pessoas. Portanto, há uma necessidade de restringir o alcance desses elementos formadores do tipo penal. E daí, então, a necessidade de uma interpretação restritiva, evitando, assim, a não ofensa ao chamado princípio da legalidade, ou seja, você acaba impondo uma pena maior para sujeitos ativos que não estão dentro desta relação, porque quando coloca-se prevalecendo-se o agente, significa valendo-se de vantagem que ele tem em relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade. Isso pode se estender para relações de hotéis, de repúblicas, de pensões, de trabalho e etc., que não é a finalidade do legislador especificamente. Daí a necessidade de restringir aí, através de uma interpretação, o alcance dessa parte final do parágrafo 9º do artigo 129, ok? No parágrafo 10º, 11º e 12º, nós temos causas de aumento de pena, ou seja, as majorantes. O parágrafo 10º do Código Penal, deixa eu mudar aqui, o parágrafo 10º do artigo 129 vai lá e diz: nos casos de lesão grave, aquelas mencionadas no parágrafo 1º, gravíssima no parágrafo 2º e seguidas de morte, o legislador coloca lá, nos casos de lesões do parágrafos 1º ao 3º, portanto a grave, a gravíssima e a seguida de morte. Então, nos casos de lesão grave, gravíssima e seguida de morte, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, a grave aqui eu não coloquei o parágrafo 1º, mas vocês sabem que ele está lá, tá? Se praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação, hospitalidade, ou seja, naquelas condições que nós acabamos de mencionar lá do parágrafo 9º, a pena é aumentada em 1/3. Então veja, no parágrafo 9º nós temos condições para a lesão dolosa leve, e o parágrafo 10º vem e diz: se a lesão for grave, gravíssima ou seguida de morte, e nessas lesões grave, gravíssima e seguida de morte estiver presente as condições do parágrafo 9º, para a lesão grave do parágrafo 1º, com a pena do parágrafo 1º, a gravíssima do parágrafo 2º e a seguida de morte do parágrafo 3º, com as suas respectivas penas, sobre as penas da lesão grave, gravíssima e seguida de morte, ainda vai incidir um aumento de 1/3, ok? Então, o legislador difere, ele diz: nas condições do parágrafo 9º, a pena já está lá de 3 meses a 3 anos. Mas se a lesão naquelas mesmas relações for grave, gravíssima, seguida de morte, vai se impor um aumento de 1/3, com base no parágrafo 10º do artigo 129 do Código Penal. O parágrafo 11º desse artigo 129 diz que a pena aumenta também em 1/3 se a vítima, e agora quando menciono a vítima, tanto o homem quanto a mulher, não muda absolutamente nada,
porque as hipóteses do parágrafo 9º alcançam tanto o homem quanto a mulher. Você vai falar assim, professor, mas o parágrafo 9º não é para as questões de Lei Maria da Penha? Se a vítima for mulher nas relações do parágrafo 9º, você aplica os procedimentos processuais da Lei Maria da Penha, que é outra situação, mas o parágrafo 9º é tanto para a vítima homem como para a vítima mulher, tá? Não muda absolutamente nada. Então o parágrafo 11º vai lá e diz, a pena será aumentada em 1/3 se a vítima, não importa se homem ou mulher, na hipótese do parágrafo 9º, de novo volta lá para aquela situação, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro e etc., se a vítima for portadora de deficiência. Quais as deficiências? Pessoal, nós temos uma lei, né? A Lei 13.146/2015, eu vou encaminhar depois essas anotações aí para vocês. Ela lá no seu artigo 2º, ela elenca quais são as enfermidades, quais são as doenças que levam o indivíduo a ser considerado portador de deficiência. Tá? Então, qualquer pessoa que esteja elencada lá no artigo 2º, no rol do artigo 2º da Lei 13.146/2015, se for vítima de lesão corporal nas mesmas condições do parágrafo 9º, também sobre ela vai incidir um aumento da pena de 1/3 com fundamento no 129, parágrafo 11º. E por fim, o parágrafo 12º diz que a pena aumenta de 1 a 2/3 se, no caso de lesão corporal, portanto agora dolosa, leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, for praticado contra os agentes descritos lá no artigo 142 a 144 da Constituição Federal, tá? Também, se for praticado contra integrantes do sistema prisional, também se for praticado contra os integrantes da Força Nacional de Segurança, no exercício da função, então veja, contra essas pessoas elencadas no parágrafo 12º, quais são as pessoas? Aquelas elencadas lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, os integrantes do sistema prisional, tá? Os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, se eles, nessas condições, estiverem no exercício da função pública ou em decorrência dela. Então, a pessoa é lesionada porque é integrante da Força Nacional de Segurança Pública, é lesionado porque é agente penitenciário, é lesionado porque é soldado ou capitão do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e assim por diante. Ou então, se o crime for praticado contra o cônjuge, o companheiro ou o parente consanguíneo até 3º grau, em razão desta condição, ou seja, do indivíduo ser integrante do Exército, Marinha, Aeronáutica, do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública e por aí adiante, ok? Então veja, a Lei 13.142 de 2015, que alterou o artigo 129 e inseriu nele, artigo 129, este parágrafo 12º, alterou também a Lei 8.072/90, que é a lei que identifica, que relaciona os chamados crimes hediondos. No artigo 1º da Lei 8.072, o legislador vai lá no inciso 1A, porque foi acrescentado posteriormente, então nós temos artigo 1º, inciso 1, depois inciso 2, inciso 3, como houve esse acréscimo posterior, inseriu inciso 1A. Então, no artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072, o legislador elencou como hediondo o crime de lesão corporal dolosa gravíssima, 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 3º, quando praticado contra qualquer dos agentes mencionados aqui no parágrafo 12º. Então, cuidado com isso. A lesão corporal
dolosa, gravíssima e a lesão corporal seguida de morte estão hoje elencadas, hoje não, desde 2015, elencadas por imposição da Lei 13.142 no rol do artigo 1º da Lei 8.072 como crime hediondo, se, cuidado com isso, se a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte for praticada contra qualquer dos agentes mencionados no parágrafo 2º, levando em consideração essas hipóteses ou essas condições aí impostas, ok? Pessoal, para finalizar, a ação penal do crime de lesão corporal. Em regra, a ação penal é pública incondicionada. Em regra, a ação penal é pública incondicionada, tá? Excepcionalmente, e nós já falamos isso lá atrás, ou seja, se a lesão corporal for de natureza leve, artigo 129 caput, portanto, se ela for de natureza leve e dolosa, artigo 129 caput, ou se ela for uma lesão corporal culposa, portanto, artigo 129, parágrafo 6º, a ação penal será condicionada à representação. Artigo 88 da Lei 9.099. Então, veja, ao crime de lesão corporal, em regra, é de ação penal pública incondicionada. Ele vai ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima quando a lesão corporal for de natureza leve ou quando a lesão corporal for culposa, do parágrafo 6º, tá? Veja, no caso de violência doméstica e familiar, portanto, aquelas condições que nós verificamos lá no parágrafo 9º, é preciso tomar cuidado, que agora você precisa diferenciar a situação, tá? Aqui, nesta hipótese, veja, se a lesão corporal de natureza leve for contra um homem, ou seja, o homem for vítima, prestem atenção, ó, no caso de violência doméstica e familiar do parágrafo 9º, se a lesão corporal for contra um homem, a ação é pública condicionada à representação, no caso da lesão ser leve, e é pública incondicionada se ela for grave, gravíssima ou seguida de morte, porque aí sempre será pública incondicionada. Agora, se a vítima for mulher, vítima de lesão corporal do parágrafo 9º, agora a ação penal será incondicionada, ainda que de natureza leve. Portanto, para a mulher, não importa se a lesão é leve, se é grave, se é gravíssima ou se é seguida de morte, se for praticada na situação do parágrafo 9º, ela será sempre pública incondicionada. Olha o peguinha, cuidado. Na lesão corporal leve do parágrafo 9º, se a vítima for homem, depende de representação. A ação é pública condicionada à representação. Se for mulher, mesmo sendo leve a lesão corporal, ela é pública incondicionada. Inclusive, o STJ já sumulou isso. Está lá na súmula 542 do STJ, impondo que, no caso de lesão corporal, ainda que leve, no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, a ação é pública incondicionada. Então, contra o homem, depende de representação. Olha que legal. O homem, dentro de casa, casado ou em união estável, agride a mulher e a lesiona levemente. O Estado vai tomar providência ainda que a mulher não queira. É pública incondicionada. Se a mulher, no âmbito doméstico, agride o homem e o ofende corporalmente, essa ofensa é leve, o homem precisa representar para que o Estado se movimente. Ok? Encerramos o artigo 129. Nosso próximo encontro, artigo 130. Abraço, gente.